Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar aplicações para a plataforma Android usando o Visual Studio, o Xamarin na linguagem C#. Se você é um desenvolvedor C#, utiliza o Visual Studio, você pode, com a integração do Xamarin ao Visual Studio, usar os recursos do Visual Studio e do Xamarin para criar aplicações para dispositivos Android. Tudo isso de forma gratuita. Tá? Desde março deste ano, tá? Eu publiquei aqui já um artigo, com a aquisição do Xamarin pela Microsoft, o Xamarin passou a ser oferecido gratuitamente e totalmente integrado ao Visual Studio. Tá? Eu, inclusive, já escrevi alguns artigos abordando aqui o conceito do Xamarin, como ele funciona, né? Na verdade, o Xamarin ele é um ambiente de desenvolvimento multiplataforma, né? Que usa a linguagem C# e você pode criar aplicações não só para Android, mas para iOS também e para o Windows Mobile. Tá? E você também tem um recurso que pode usar no Xamarin, que é o Xamarin Forms, que vai te dar uma grande produtividade. Tá? Mas o nosso foco hoje é o desenvolvimento para Android. Tá? Então, desde março, o Xamarin ele vem integrado ao Visual Studio. Tá? Ele foi adquirido pela Microsoft e você pode baixar aqui, ó, se você não tem Visual Studio, quando você baixar o Xamarin, ele já vai baixar o Visual Studio integrado. Você pode também fazer uma instalação do Xamarin Studio, que é uma plataforma independente do Visual Studio. Tá? É uma outra opção também, é totalmente gratuito e você pode baixar na sua máquina. Mas nessa aula eu vou focar na utilização do Visual Studio, porque como um desenvolvedor que usa o Visual Studio, eu vou ter mais facilidade de trabalhar com o Visual Studio do que com o Xamarin Studio, porque ele é um IDE, embora seja muito parecido com o Visual Studio, eu me sinto mais à vontade com o Visual Studio. Tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar a cara aqui do Xamarin Studio, só para você ter uma ideia de como que ele é. Está aqui, ó. É o Xamarin Studio Community. Você, para criar uma solução nele aqui, você clica aqui em New Solution. E para criar aplicações, você pode criar aplicações para Android, tá vendo? Multiplataforma, tá? Então, para criar aplicações Android, basta você selecionar aqui App, Android App, né? Você pode, inclusive, trabalhar com uma linguagem F# também, ou C#, e clicando aqui em Next, você inicia o desenvolvimento, tá? Então, o Xamarin Studio é uma outra opção, que nós não vamos usar. Então, eu vou encerrar ele aqui. Então, eu vou abrir o Visual Studio, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho, tá aqui. Tá? Então, se você não tem o Xamarin, basta você baixar lá, ele já vai se integrar com o Visual Studio e você vai ter o seu ambiente aqui preparado para o desenvolvimento de aplicações para Android, iOS, Windows Phone. Tá? O nosso foco aqui vai ser o desenvolvimento Android. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui Visual Studio. Tá, eu vou iniciar um novo projeto e vou criar minha primeira aplicação para dispositivos Android. Então, ó, eu venho aqui em New Project. Aqui estou seguindo aqui o caminho padrão, né? Então, se você instalou o Xamarin, você vai ver aqui a opção aqui embaixo do template C#, tá? Você tem aqui, ó, Android, tá? Você vai ter, ó, iOS também, tá? Você vai ter aqui desenvolvimento para multiplataforma, tá vendo? Então, o nosso foco vai ser Android. Então, ó, eu vou criar uma branca app. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome da minha solução. Primeira app Android. Tá? O interessante do desenvolvimento para a plataforma Android é que ele representa praticamente mais de 50% dos dispositivos, né? São utilizados. Então você atinge uma grande gama de usuários. Então vamos lá. Lembrando que você tem outros recursos aqui, ó, como a realização de testes, né? Outros tipos de projeto.
Tá? Tudo para Android. Então nós vamos iniciar aqui com a nossa primeira aplicação. Então eu vou clicar em OK. Ele vai criar uma solução, um projeto, tá? Para Android. Tá? Naturalmente ele vai fazer isso graças ao Xamarin, que está integrado ao Visual Studio. Que o Xamarin é um projeto que era baseado no Mono, né? E nós vamos ver aqui as referências. Então deixa eu mostrar aqui a janela Solution Explorer. Então está aqui, ó, o nosso projeto. Esse arquivo que ele abre aqui, ó, esse arquivinho aqui eu vou removê-lo daqui que eu não preciso dele. Então está aqui, ó. Na cara do Visual Studio eu tenho aqui, ó, a estrutura da minha solução. Eu tenho algumas pastas aqui. E nós vamos começar explicando aqui, resumidamente, o que significa cada um desses itens que fazem parte dessa solução que foi criada para mim no Visual Studio. Tá? Então, ó, aqui eu tenho a minha solução, tá? O nome da minha solução, o meu projeto. Então, eu tenho aqui, ó, no item Properties, eu tenho aqui o Android Manifest, que é um arquivo muito importante, e ele contém, né, na verdade, ele descreve as funcionalidades e requisitos da aplicação Android. Tá? Então, ó, se você abrir esse arquivo, ele vai ter aqui a informação do SDK, tem a label do Android, né? Por enquanto ele está vazio porque a minha aplicação é uma aplicação vazia. Eu tenho o arquivo Assembly Info, que vai ter informação do número de versão, do build, da aplicação, tá? Deixa eu fechando aqui. Agora, em Reference, eu vou ter aqui as bibliotecas iniciais aqui da minha solução. Né? Note que eu tenho aqui o Mono Android, né? E o XML, Link, o Core, o System, tá? Bom, em Components, aqui geralmente esse item ele vai conter os componentes de terceiros, né? Ou os componentes desenvolvidos por você para ser usado no projeto. Por exemplo, se eu clicar aqui e colocar aqui, selecionar com o botão direito do mouse Get More Components, ele vai me abrir uma janela onde eu vou poder escolher componentes prontos, tá vendo? Que eu posso usar na minha aplicação. Aí eu vou, de acordo com a minha necessidade, selecionar um componente e utilizar, tá? Então, aqui em Assets e em Resources, são duas pastas, tá? Que contêm arquivos que não são código. São arquivos como imagens, sons, arquivos XML e qualquer outro recurso que a sua aplicação for utilizar que não seja código. Tá? Esses arquivos, os arquivos externos, eles são colocados na pasta Assets e eles são acessíveis em tempo de execução através do Asset Manager. Tá? Já os arquivos colocados aqui em Resources, eles precisam ser declarados e mantidos em uma lista com os IDs dos recursos que você vai precisar usar em tempo de execução. Então aqui, ó, eu tenho nessa pasta Drive, eu tenho o arquivo ícone PNG que está sendo usado aqui pela aplicação. No arquivo de layout, na pasta layout, eu tenho um arquivo de layout de aplicação que vai representar a view que vai ser exibida lá no dispositivo. Em Values, eu tenho um arquivo XML que representa todas as strings da minha aplicação. Nós vamos ver mais isso em detalhe mais à frente. Depois eu tenho um arquivo aqui de TXT, o arquivo de Resource Design, aonde são registrados todos os recursos, né, que eu uso aqui em Resources. Tá? Ele cria um ID aqui, identifica cada recurso com um ID único. E finalmente, ó, deixa eu recolher todas as partes, você tem um arquivo chamado Main Activity CS, que é um arquivo C#, tá vendo? Nesse arquivo, ele é o arquivo principal aqui da minha aplicação. Tá vendo? É esse arquivo aqui que vai iniciar a minha aplicação. Então, aqui vem um conceito muito importante do Android, que é o conceito de Activity. Tá? Note que aqui esse arquivo é um arquivo
da linguagem C Sharp, ó, veja os using, né? Então as declarações aqui dos namespaces usadas no projeto, da mesma forma que eu faço na linguagem C Sharp. O namespace da aplicação. Note que aqui, ó, eu tenho uma classe chamada MainActivity que herda de Activity. Então vamos falar então agora de Activity. Tá? Show! Mostrar para você aqui. Então uma aplicação Android, ela é composta de código e de recursos. Tá? O código seria o código no nosso exemplo que estamos usando, ao invés do Java, vai ser C Sharp. Então, o nosso código C Sharp, mais os recursos que vamos usar nas nossas aplicações, como imagens, sons, tá? Tudo isso junto vai formar a nossa aplicação Android. E um conceito importantíssimo numa aplicação Android é o conceito de Activity. O que é uma Activity? Uma Activity é uma atividade ou ação da sua aplicação. Então, uma atividade, ela é representada por uma classe que é responsável por gerenciar a interface do usuário em aplicações Android. Então, ó, a cada atividade você tem uma, vamos dizer assim, uma view, uma tela que é exibida no dispositivo. Isso é representada por uma classe, no nosso caso, no nosso exemplo aqui, é a classe MainActivity. Note que essa classe, ela herda de Activity e implementa um método onCreate. Tá? Então, em uma aplicação Android, o ponto de entrada deve ser uma classe que herda de Activity e sobrescreve, tá vendo? Ela está dando um override, o método onCreate. Esse método seria o equivalente ao método main da classe program em uma aplicação C Sharp. Então, essa classe Activity, ela, como eu falei, ela é responsável por gerenciar a interface do usuário, tá? E ela é ela herda a MainActivity, ela tem que implementar herda da classe Activity e sobrescreve o método onCreate. E aqui no método onCreate é que é inicializada a minha aplicação. Tá? Então, esse conceito é muito importante. Naturalmente, uma aplicação Android ela pode possuir diversas activities, que são representadas cada uma por uma view no seu dispositivo. Tudo isso inicia com Activity. Então vamos voltar para a nossa Activity aqui, ó. E vamos analisar aqui esse código aqui. Vamos lá. Então, o método onCreate, o que ele faz? Ele é responsável por inicializar a aplicação. Note que eu estou chamando o método da classe base. E esse método ele está recebendo aqui um parâmetro do tipo bundle, que na verdade é um dicionário de dados que vai gerenciar o estado dessa aplicação. Eu não vou entrar em detalhes sobre o estado da aplicação Android nessa aula para não ficar muito pesado. Então, se você notar aqui, ó, essa classe ela tem um atributo chamado Activity, onde eu defini uma label, que é a primeira app Android, que refere-se ao nome da minha aplicação, e eu tenho aqui ó, uma propriedade chamada MainLauncher igual a true. Essa propriedade está dizendo que essa atividade é a minha atividade principal. É ela que vai ser inicializada quando a minha aplicação, quando a minha solução rodar. Porque eu posso ter mais de uma activity, só que só uma activity vai ser a principal que vai inicializar a minha aplicação. Depois eu tenho a definição do ícone da minha aplicação, olha, que está definido aqui em Resources Drawable, olha lá, Drawable /icon, que é o meu ícone. Certo? Muito bem. Então, ó, toda aplicação Android ela vai ter uma activity e vai ter uma aqui no ambiente de desenvolvimento do Xamarin, eu vou declarar aqui, usar um atributo activity definindo o label da aplicação, ou se ela for
a atividade principal, eu tenho que definir o main launcher igual a true. Nesse caso eu só tenho uma, ela está definida como true aqui. Depois, assim que eu chamo o método onCreate, eu tenho que apresentar a minha view. Aí a minha view está definida aqui, ó. Esse comando aqui, setContentView, tá? Ele vai definir a minha view que está criada aqui no arquivo de layout, ó, resource layout main. Então a minha view principal aqui é o arquivo representado por esse arquivo que está na pasta layout e é o main AXML. Então ó, eu vou abrir esse arquivo e nós vamos ver a cara da nossa view. O Xamarin ele tem um emulador aqui que já emula aqui para mim a view representada pelo arquivo AXML, que na verdade é um arquivo XML, tá? Essa anotação AXML é a anotação usada aqui pelo Xamarin. Olha aqui, ó. Essa é a view da minha aplicação. Note que aqui eu posso selecionar o tema, posso trabalhar com outros temas, tá vendo? Posso alterar a carinha dela aqui, né? Posso definir aqui a versão, né? Aqui ele está usando aqui a 6, tá? E aqui no ambiente do Xamarin eu também tenho algumas opções, como por exemplo, eu posso abrir aqui o gerenciador de dispositivos, né? Eu posso abrir aqui o emulador Android, ó. Ele vai me abrir aqui o Android Virtual Device, que vai me mostrar os dispositivos Android que eu tenho aqui instalado na minha máquina, tá? Quando você instala o Xamarin, ele instala alguns. Você pode também abrir aqui o Android SDK, que é que vai permitir que você instale, tá, os dispositivos Android para emular os dispositivos Android virtuais na sua máquina, tá? Então aqui eu instalei esse Android da API 19, o KitKat, que ele é mais leve, né? E estou trabalhando com ele. Você pode abrir aqui o prompt de comando, o login do Android para você debugar e o monitor de dispositivo. Então, o arquivo main XML, a XML, é o que representa a sua view. Aqui nós temos a parte visual dele. O código gerado por essa view é um arquivo XML, você clicar em Source, que está representado por esse XML aqui, ó. Note que nessa interface aqui, deixa eu abrir meu design de novo. Eu tenho aqui, ó, um botão. Vamos abrir aqui a janela de Toolbox para a gente ver os componentes visuais que eu tenho disponível. Então, aqui na minha interface visual, isso aqui eu tenho um botão, que é chamado MyButton, tá? E vamos ver as propriedades dele. Deixa eu localizar aqui. Aonde está aqui, ó. Está aqui duas propriedades importantes. O ID do botão, tá? Que é MyButton, e o texto do botão. Note que o texto que está aparecendo aqui, ó, é Hello World Click. E aqui na propriedade text eu tenho string/hello, tá? Vamos digitar aqui algum texto e vamos ver o que acontece. Então, eu digitei Macorati. Olha lá, Macorati foi ali atribuído a propriedade text do botão, tá? Mas na verdade o que eu tinha aqui era arroba string/hello, era isso que eu tinha, né? Vamos ver, olha lá. Como
o que está acontecendo aqui? Quando eu digito @string/hello, ele me mostra hello world, clicking. De onde está vindo esse texto? Esse texto está vindo daqui, ó, do arquivo dentro da pasta resources, da pasta values, eu tenho o arquivo string.xml. É aqui que eu defino as strings da minha aplicação. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho um arquivo XML, eu tenho resources, olha aqui, eu tenho uma string hello, olha aqui, ó, hello world clicking. Vamos alterar esse texto aqui, vamos ver se reflete lá. Macorati.net. Deixa eu salvar. E agora vamos voltar. Olha lá, macorati.net, percebeu? Tá vendo? Eu não alterei. Então, essa é uma forma da gente trabalhar nas aplicações Android. Ao invés de eu digitar o texto diretamente na propriedade, eu coloco todo o meu texto num arquivo de string. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que fica muito mais fácil você localizar a sua aplicação, tá, para outra linguagem, ou então se você quiser fazer qualquer alteração, você não precisa mexer no código, você mexe no arquivo XML. Tá? Então é assim que a gente trabalha. Se você quiser colocar o texto diretamente aqui, tudo bem, você pode fazer, vai funcionar, mas a manutenção vai ficar mais complicada. Então, olha, esse button, você tem disponível aqui diversos controles, olha, que você pode usar. Por exemplo, se você quiser colocar um outro button, eu coloco, arrasto e solto, né, na aplicação. Tá? Então, ó, note que quando eu arrastei e soltei, vamos ver o ID do button que ele definiu. Aqui, ó, ele definiu esse button como button 1. Eu vou alterar aqui e vou definir vou colocar aqui, ó, btn mac. Esse vai ser o ID do meu button. E aqui no text, eu vou usar a mesma anotação. Eu vou usar string barra, vou colocar aqui aviso. Tá, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, string barra hello, eu coloquei string barra aviso. Note que ele não exibiu o texto aqui porque eu preciso vir aqui no arquivo XML. E da mesma forma que eu fiz aqui, ó, para ganhar tempo eu vou copiar. Então, ó, eu vou criar uma outra string, só que chamada agora aviso. E aqui, vou colocar um texto qualquer aqui. Então, vou salvar e vou para o meu arquivo. Olha lá, tá vendo? Então, é assim que se trabalha, né, com textos e em componentes visuais no ambiente Android. Aqui a gente coloca tudo no arquivo XML. Muito bem, vamos voltar ao código e vamos continuar decifrando aqui o nosso arquivo main activity. Eu posso fechar aqui. Naturalmente, aqui, ó, no meu arquivo main, se eu quisesse usar outros componentes, por exemplo, um checkbox, tá vendo? Um botão de rádio, um radio button, tá? São componentes visuais que compõem o layout da minha view, tá? Então, tudo bem, isso aqui você tem à sua disposição, conforme a aplicação que você vai desenvolver, diversos componentes, layout, tá? Eu não vou entrar em detalhes nessa aula. Vamos voltar para o nosso arquivo main aqui. Eu vou fechar aqui. Então, o setContentView, tá? Ele foi lá no arquivo de recursos, identificou que o meu arquivo main é a minha view, então ele está definindo aqui, ó, o arquivo main, que é esse arquivo aqui, ó, deixa eu salvar tudo, como a minha view que vai ser apresentada ao usuário. E depois aqui, ó, aquele botão inicial, eu estou criando uma instância de um botão aqui e estou indo usando o método findViewById, tá? Indo lá no meu resource, onde eu defini o meu botão. Lembra? Note que esse botão aqui, ó, note que esse botão aqui, o ID dele é aquele ID, tá vendo? Ó, My Button.
Tá? Então ele está criando uma instância desse button e aqui ele está usando um delegate para definir o evento click. Tá? Então na verdade ele está... Vou jogar aqui para baixo para você visualizar. Eu criei uma instância do meu button, tá? E defini um evento usando um delegate. Se você não está entendendo o que o delegate está fazendo aqui, eu recomendo que você faça uma revisão do conceito de delegate. Estou criando uma função anônima aqui e nesse evento click eu estou fazendo o quê? Eu estou usando um contador, eu usei uma variável, eu atribuí um valor inicial para a minha variável chamado count, né, igual a 1, e cada vez que eu clicar, ele vai incrementar o contador e vai exibir isso na propriedade text do button. Tá? Se eu quiser alterar isso aqui, ó, eu estou alterando o texto, vamos usar uma instância do button e vamos definir a cor, mudar a cor set background. Ó. Eu posso trabalhar com outras propriedades do botão. Então, eu vou definir a cor de fundo. Note que esse método eu tenho que usar o Android All IntelliSense Graphics Color. Aí aqui eu vou escolher uma cor. Vou colocar um red aqui, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu estou alterando o código, estou mudando a cor de fundo dele para vermelho, né? E o contador aqui vai continuar, cada vez que eu clicar, ele vai incrementar esse contador aqui igual a 1 e vai atribuir a propriedade text do button. Né? Então vai ficar um clique, 2 cliques, deixa eu colocar aqui. Vai começar com 1, 2, 3 e assim por diante. Né? Então aqui ó, eu já estou alterando o código da minha aplicação. Né? Então basicamente esse método onCreate, ele definiu a minha view principal, criou uma instância do meu button. Tá? Se eu quisesse criar um evento para o meu botão que eu criei aqui, bom, vamos voltar para o nosso main aqui. Ó. Vamos pegar esse botão aqui. Ó. Tá? Esse botão aqui, diferentemente do ambiente da linguagem C#, quando você precisar criar um evento, no C#, quando você tinha um botão na interface, você clicava 2 vezes sobre ele, ele já abriu o evento click. Aqui não funciona assim. Ó. Se você clica 2 vezes, ele apenas te mostra a propriedade text do componente. Então, como que eu faço para criar um evento? Você tem que fazer via código. Vem aqui, então eu tenho que criar uma instância. Ó. Vou criar uma instância agora, vou chamar btn Mac. Então, eu tenho que usar o método findViewById. O meu componente é um outro button. Né? Deixa eu remover aqui para você visualizar melhor. E eu tenho que ir lá em Resource. Esse Resource ID é onde ficam registradas. E olha aqui, ó. Tá vendo aqueles componentes visuais que eu coloquei na view? Todos eles foram registrados. Então, ó, eu quero criar uma instância do meu btn Mac. Tá vendo? Eu vou colocar isso aqui para ficar agrupado mais. E agora eu vou criar um evento. btn Mac. Opa. Um evento click. Estou criando um evento click. Aqui vou fazer o seguinte. Eu vou btn Mac set. Vou mudar a cor do texto dele, tá? Opa. Set text. Android. Graphics Color. Black. Mudei a cor do texto. E vou pegar e vou mudar a cor do background
Só que aqui é btnmac, né? Pronto, para ficar bem chamativo. Então, ó, esse meu botão aqui, ó, btnmac, eu criei uma instância desse botão da minha interface, usando o método findByView. Depois eu criei um evento click usando um delegate, né, uma função anônima aqui. E aqui eu estou definindo, alterando a cor do texto do botão e da cor de fundo do botão. Então eu vou ter dois botões. Um, onde eu vou estar mudando a cor de fundo para vermelho e que vai me incrementar o contador. E o outro que eu criei para você perceber. Os demais componentes, como eu não trabalhei com eventos com ele, eles vão ficar apenas na interface, sem ter interação nenhuma com o usuário. Então, para você executar, você tem que emular o dispositivo Android, tá? Como eu mostrei para você. Você pode também emular o dispositivo físico. Tá? Eu tenho um artigo aqui, ó. Vamos lá, Macorati Visor. Você também vai encontrar na internet outros artigos que mostram como você emular o seu smartphone físico, né, usando o Visor. Tá? Então aqui é como você espelhar o seu smartphone no Windows 10 com o Visor, que é uma aplicação do Google. Tá? Você vai instalar o Visor e vai emular. Testar sua aplicação no dispositivo físico é bem mais interessante, né? Mas a gente pode usar o dispositivo virtual. Então, para você emular o dispositivo virtual, você vem aqui para o Visual Studio. Ó, você pode vir aqui em Android, ó, o Android Emulator Manager. Tá? Ele vai te dar os dispositivos. Se você quiser criar um outro dispositivo, você clica aqui, ó, e informa que primeiro você tem que instalar os dispositivos, né, usando o SDK Manager. Aí depois você seleciona qual que você quer trabalhar e cria usando aqui esse recurso, né. Você também pode, vamos lá, Tools Android, abrir o Android Device Monitor, né? Que vai te dar aqui os dispositivos que são instalados. Ó, eu tenho instalado aqui 4 dispositivos. Né? Você pode instalar mais aqui, tá? Deixa eu fechar esse aqui que abriu. E, por exemplo, quando você for testar, você geralmente é recomendado, como a emulação de dispositivo Android ele é muito demorada, você levanta ele, ó, eu vou levantar aqui o KitKat, vou clicar aqui, ó, ele vai levantar. Aí quando ele emular, ele vai aparecer assim, ó. Tá aqui o Nexus 4 KitKat, que eu instalei o SDK, criei o emulador e levantei ele aqui. Feito isso, tá? Eu venho aqui, quando eu vou debugar, aqui é o meu Motorola físico que está emulado, tá? Então eu quero agora trabalhar com o Nexus 4. Ó. Vou selecionar aqui e vou mandar ele debugar. Então vamos acompanhar. Você vai ver que ele vai dar um build no projeto, vai fazer o deploy. Então toda vez que você for fazer o debug das suas aplicações, você levanta o emulador, né, e deixa ele lá, né, preparado. Depois é só fazer o deploy, assim é muito mais rápido. Note que ele deu o build, pronto, levantou aqui a minha aplicação, vai apresentar aqui, ó, olha aqui, ó, os buttons, tá vendo? Toda a minha interface visual, essa é a minha activity, tá? O método onCreate, tá? Note que somente os 2 buttons que eu tratei no código é que vão ter os eventos tratados. Por exemplo, quando eu clico aqui, ó, e quando eu clico aqui, ocorreu um problema aqui. Então vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso código.
é no meu button. Deixa eu parar minha aplicação aqui. Set text. Acho que o problema está aqui, ó. Vamos lá. Set text color. Quero mudar. Eu quero atribuir mudar a cor para preto na cor do texto, né? Não o texto. Um erro de falha aqui, uma falha de dedo aqui. Então vamos emular novamente. Eu estou com o meu emulador já aberto aqui. Salvar todas as alterações e vamos executar a nossa aplicação novamente. Aqui ela vai levantar. Então está aqui, ó, o meu primeiro botão, na hora que eu clicar nele, ó, ele vai ficar vermelho. Ó, color red, e o contador vai, cada vez que eu clico, ele vai aumentando e atribui aqui ao texto a quantidade, né, do contador aqui, ó, tá? Então, 16, assim por... Aqui seria o meu segundo botão, onde eu vou atribuir a cor negro para a cor do texto e a cor de fundo amarelo. Pronto, está aqui. Os demais componentes, eles não têm interação com o usuário, porque eu não defini na minha interface, né, eventos que tratassem a interação com o usuário. Deixa eu parar aqui, só mostrar uma coisa que eu esqueci. Note que aqui, ó, na minha view, eu tenho aqui os componentes que eu incluí, e o meu source, olha, vendo aqui o XML gerado, ele definiu, tá vendo? Então o meu button lá está definido aqui, ó, btnMac, o ID dele e a string lá, aviso. Aqui o match parent e o wrap content, nós vamos falar disso numa outra aula, tá? Então, está aqui a nossa primeira aplicação Android, criada no Visual Studio com o Xamarin, tá? Onde eu apresentei aqui para você alguns conceitos básicos. O conceito mais importante seria de atividade e como que funciona o ambiente de desenvolvimento para aplicações Android usando o Visual Studio e o Xamarin. Então, até a próxima aula.